Nessa terça-feira, 7 de novembro, foi ao ar mais um programa Conversa com o Presidente. E se você está achando que esse vídeo é mais um daqueles em que eu fico mostrando mentiras e incoerências de Lula e de outros membros do atual governo, acertou, é isso mesmo. Vem comigo. O programa de hoje contou com a participação também do ministro das Cidades, Jader Filho, o herdeiro. Se você não entendeu do que eu estou falando, eu vou explicar de forma rápida. Esse adjetivo veio de um outro vídeo que foi ao ar aqui no canal alguns dias atrás, em que Lula e Jader Filho discursaram lado a lado em um evento de entrega de residências do Minha Casa Minha Vida. Na ocasião, eu mostrei que, apesar de criticar tanto os herdeiros de famílias ricas e de defender um aumento do imposto sobre a herança de bens, o ITCMD, Lula não vê problema nenhum em herdeiros de cargos políticos. Jader Filho é um exemplo disso e não é o único herdeiro de político a ocupar um cargo de ministro no atual governo Lula. O ministro Jader Filho é filho do famoso político brasileiro Jader Barbalho, que já foi deputado, senador, governador do Pará e já foi ministro na gestão de Sarney. Jader Filho também é filho da deputada federal Elcione Barbalho, é também irmão do governador do Pará, Helder Barbalho, e ainda primo dos deputados José Priante e Igor Normando. E para fechar esse invejável currículo com chave de ouro, Jader Filho ainda é formado em administração e chegou a ocupar o cargo de presidente do Grupo RBA, uma empresa cujo controle acionário é do próprio pai. E mesmo sem nunca ter ocupado um cargo público eletivo, foi nomeado por Lula para ser o ministro das Cidades, uma pasta que inclui alguns programas importantes como Minha Casa Minha Vida. Mas cada um com seus critérios, não é mesmo? Quem sou eu para questionar? Enfim, vamos ao que interessa, o resumo do programa de hoje. Você lembra que lá atrás Lula avisou que em setembro é que ia entrar o grosso? E agora em setembro vai entrar o grosso. Pois é, no programa dessa terça, ele fez questão de lembrar que, para os homens, o mês de novembro também é um mês para entrar o grosso. Antes de falar do Minha Casa Minha Vida, falar da casa própria e o Jader explicar para nós o que está acontecendo, eu queria aproveitar para lembrar os homens desse país, que deve ter acima de 45 anos de idade, que nós estamos entrando no mês de novembro, o chamado Novembro Azul. Nós tivemos o Outubro Rosa, que foi para tratar do câncer de mama das mulheres. Agora o Novembro Azul é para tratar do câncer de próstata dos homens. Todo homem que se preza precisa criar juízo e fazer exame de próstata. Tem vários tipos de exames, mas tem um que os homens têm medo, que é o chamado toque. No mês de novembro vai entrar o grosso. Desculpa, a piada já veio pronta, eu não poderia deixar passar. Mas agora falando sério, nesse sentido Lula tem toda a razão. A prevenção sempre será o melhor remédio. Bom, depois do aviso inicial, chegou o momento de falar então sobre o assunto Minha Casa Minha Vida. Então eu queria que você explicasse para os internautas, queria que você explicasse para quem está nos ouvindo, como é que está esse programa nesse instante. Até porque eu estou sabendo que vai ter mais de 642 mil famílias que vão ter os seus contratos quitados. Isso mesmo. Explica para nós o que é isso. Se você já assistiu aos vídeos dos outros programas Conversa com o Presidente, que contaram também com a participação de ministros do atual governo, você já sabe que a tradução para essa pergunta de Lula é: ministro, afaga meu ego, vai. Primeiro, presidente, eu gostaria de iniciar dizendo que o show quando o senhor criou em 2009, o maior programa habitacional da história desse país, é importante que a gente consiga compreender. Esse programa foi descontinuado nos últimos 4 anos. E lá em 2019, o déficit habitacional era de 6 milhões de unidades habitacionais. Como é que a gente pode querer falar, Uchoa, de reduzir o déficit habitacional, excluindo o maior programa habitacional da história desse país? Pera aí, essa fala do ministro foi o típico eu não minto, eu apenas omito. Vamos analisar aqui a verdade por completo. O Minha Casa Minha Vida foi descontinuado, mas foi criado o Minha Casa Verde e Amarela, um programa que cumpria basicamente a mesma função e que também trabalhou na resolução do déficit habitacional brasileiro. Vamos fazer uma comparação. O governo de Dilma Rousseff, segundo essa matéria publicada no site do próprio governo, entregou do início do mandato, no dia 1º de janeiro de 2011, até o dia da publicação da matéria, 14 de outubro de 2015, 2.142.000 novas moradias, que, por sinal, não resulta em 1.257 casas por dia, como traz a manchete. Ao dividir o número de moradias entregues pelo número de dias corridos, o resultado é de 1.228 casas por dia. No governo Bolsonaro, segundo essa matéria publicada também no site do próprio governo federal, o Minha Casa Verde e Amarela entregou de 2019 a 2022 cerca de 1.600.000 moradias, um número que, dividido pelos dias corridos nos 4 anos de mandato, resulta em 1.900
1.097 casas por dia. Ou seja, um número proporcionalmente muito semelhante ao Minha Casa Minha Vida. Mesmo com o fato de que, durante o governo Bolsonaro, nós passamos por uma pandemia. Uma pandemia que levou empresas a ficarem fechadas por longos períodos, que fez com que obras fossem paralisadas por longos períodos. E mesmo com a volta à normalidade nas jornadas de trabalho, o mercado da construção civil ainda continuou por longos meses sendo afetado pela elevação nos preços de muitos materiais e pela escassez de alguns materiais. E o que eu estou falando aqui não é palpite, é o que eu vivi na prática, porque diferentemente do atual ministro das Cidades, que se formou em administração e presidiu a empresa do próprio pai antes de ser nomeado por Lula como ministro, eu sou arquiteto, eu tenho empresa nesse mercado. Eu vivo na prática a realidade desse mercado. Eu ganho, sabe, 9 mil reais por mês, 10 mil reais por mês. Sei. Bom, além da estratégia de usar narrativas parcialmente ou totalmente mentirosas para mostrar que está aprendendo direitinho com o chefe Lula, Jader Filho também usou a estratégia de contar uma historinha sobre uma pessoa, da qual eles nunca citam o nome, que disse para ele tal coisa em determinado lugar ou determinado evento, e essa história, sem muitos detalhes, é claro, coincidentemente, é sempre muito conveniente para a narrativa que eles estão usando naquele momento. Tem uma história, presidente, que para mim me tocou muito, lá em Jabotão dos Guararapes. Subiu uma senhora no palco e ela veio com uma mocinha. Isso era do Minha Casa Minha Vida, do PAC, que tinha ficado parado, de uma obra que o senhor fez lá atrás. E aí a mocinha sobe. E aí ela disse assim para mim, que eu quero agradecer aqui ao presidente Lula, ele estou aqui recebendo hoje a minha casa, e foi graças a ele estar retornando a presidência que eu estou hoje aqui. Quando eu fui retirada para fazer a obra aqui do Canal do Jordão, eu estava grávida. E isso faz 12 anos atrás. E a mocinha que estava dentro da minha barriga é essa mocinha que está aqui. Aquilo ali, presidente, isso ficou aqui, parado 12 anos. Né? 12 anos. Pera aí, obra paralisada há 12 anos, certo? 2023 menos 12 é igual a 2011, certo? Quem ocupava a presidência da República do Brasil em 2011 era Dilma Rousseff, a companheira Dilma, do PT, a sucessora de Lula, aquela que supostamente deu continuidade ao supostamente maravilhoso trabalho de Lula. Qual é o sentido, então, dessa história? É verdade. Mais adiante na conversa, o Lula, entrevistador, resolveu fazer aquele tipo de pergunta conveniente para lembrar o ministro de falar sobre uma nova faixa de renda criada para o programa. Bom, já deixa eu fazer uma pergunta para você. Eu sou um trabalhador metalúrgico. Eu ganho, sabe, 9 mil reais por mês, 10 mil reais por mês. Vamos supor que eu seja um técnico. Aí eu vejo você falar de habitação, sabe, do faixa 1, faixa 2, faixa 3. Eu fico pensando, esse governo, ele só constrói casa para quem é muito pobre ou casa para quem é muito rico. E para mim, que sou um trabalhador de classe média, que ganho 8, 9 mil reais, sabe, que tem uma profissão, quando é que eu vou conseguir comprar minha casa? Esse governo, ele só constrói casa para quem é muito pobre ou casa para quem é muito rico. Ô, seu Lula, eu confesso que eu não tinha ouvido falar ainda nessa parte do programa que faz casa para quem é muito rico. Imagino que seja o Minha Mansão, Minha Vida. Por sinal, que bom que o seu governo se preocupou também com essa gente, pois apesar da taxação aos super ricos, pelo menos eles não ficarão desamparados, poderão comprar uma mansãozinha para viver dignamente. Que piada velha. Seguindo no programa, Jader Filho contou para Lula mais uma novidade do Minha Casa Minha Vida. E fora isso, presidente, aquilo que eu lhe contei, que é o Minha Casa Minha Vida Cidades. Que agora o show, nós vamos unir as políticas públicas habitacionais de todos, de estados e municípios. Todo mundo, presidente, vai junto no mesmo. Então vamos dizer, por exemplo, o seguinte, presidente, o senhor, o governo federal, entra com 55 mil. Aí o município entra com 20 mil. O Estado entra com 20 mil. Só aí, presidente, só vai abater do valor do imóvel 95 mil reais. Olha que notícia boa! Agora os estados e os municípios ajudarão também a pagar o subsídio para que o governo federal, ou seja, Lula, continue ganhando crédito de salvador da pátria. E para fechar o programa e esse vídeo com chave de ouro, o pedido final de Lula. Vai ser um Natal um pouco mais, possivelmente mais farto para todo mundo, isso é muito importante, né, presidente? Eu peço a Deus que a gente consiga
concretizar esse programa. Claro, há pessoas ao redor do mundo passando fome, há crianças morrendo em guerras, mas Deus, com o perdão de tomar o seu nome em vão, vai dar prioridade para concretizar o programa de Lula. Afinal, Lula é um exemplo de ser humano, segue todos os mandamentos. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe o vídeo para que mais pessoas possam ver o que verdadeiramente acontece no Brasil e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para receber os novos conteúdos que nós publicamos por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.